Olá, profs, tudo bem? Nessa aula, a gente vai falar sobre o que uma boa atividade precisa ter. E eu vou fazer isso com vocês mostrando na prática. Vamos lá? Aqui, profs, então, eu selecionei uma atividade lá do Salva Aula, é uma atividade de geografia, que fala sobre o mundo bipolar, né? E ela tá prontinha aqui para já ser entregue para quem compra a atividade. E ela tem algumas características importantes que eu quero destacar com vocês nessa aula. Então, a primeira delas, gente, um título, né? Geralmente a gente coloca o título aí de uma maneira que fique mais amplo, né? Que se entenda bem sobre o que a gente está falando. A gente sempre utiliza também o logotipo para mostrar que a atividade é nossa, que a gente está pensando na questão dos direitos autorais, né? Então, a gente vai criar aí com vocês o logotipo de vocês, a marca de vocês, para ter também aqui na atividade, né? E aí, a gente parte para aquilo que é importante dentro da atividade em si, né? As habilidades da BNCC, pessoal. Isso, inclusive, nos ajuda a vender a atividade, né? A questão de já ter aqui a habilidade. Vocês sabem que hoje as escolas, elas cobram, né? Que as atividades, que aquilo que é trabalhado com os alunos já tem ali, então, quais são essas habilidades. E isso facilita muito a vida do professor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como criar a atividade. Aí eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples como a gente coloca, então, essa habilidade aqui, como a gente pesquisa, como a gente já faz a atividade com a habilidade, tá? Mas, então, colocamos aqui as habilidades. Eu gosto de colocar a descrição da habilidade também, eu acho que facilita para o professor e até para o aluno que vai receber isso, né? Então, aqui já coloco as descrições certinhas do que vai acontecer. Também é legal, gente, importante a gente colocar um objetivo, né? Então, ter aqui esse objetivo da atividade. Vocês sabem que objetivo e habilidade são coisas diferentes, né? Então, eu gosto de colocar aqui também para o professor e para o aluno entenderem exatamente o que vai acontecer. Então, aqui no caso, né, compreender como o mundo ficou dividido entre os blocos capitalista e socialista após a Segunda Guerra Mundial, refletir sobre os impactos dessa divisão na geopolítica mundial. Então, é isso que essa atividade propõe para o aluno, né, que ele compreenda essa divisão do mundo e que ele possa refletir sobre os impactos disso. Gente, aí cada atividade vai seguir uma lógica diferente. No caso aqui, quando eu faço atividades assim, para os maiores, vamos dizer, essa atividade ela é para um nono ano, eu gosto sempre de colocar um pequeno texto, algo que introduza a atividade. Então, aqui no caso, né, a gente tem esse textinho aqui de introdução, que também ajuda, né, o professor, o aluno a já terem aí uma abertura dessa aula, uma abertura da atividade, e aí a gente parte para a atividade em si. No caso aqui, profs, vocês vão notar que é mais de uma atividade dentro da mesma, né? Então, atividade 1, atividade 2, tá? Eu gosto sempre de deixar isso também bastante claro, né? Qual é a atividade, que a gente tem partes diferentes aqui. Inclusive, o professor ele pode dividir essa atividade em 2 momentos diferentes, né? Eu gosto de deixar isso, é importante na hora da venda também, né? Na hora, enfim, do professor escolher a nossa atividade, né? Mostrar que ele tem várias alternativas, né? Então, quando a gente faz uma atividade pensando nisso também, fica mais fácil para o professor usar essa atividade em sala de aula. Então, é importante aqui a gente colocar essa divisão, né? As instruções, profs, muito importante, tá? Instrução pro aluno, né? O enunciado pro aluno, para ele entender, porque a gente tem que imaginar, ok, o professor está comprando essa atividade, ele vai levar para a sala de aula, mas quem vai pegar isso e resolver, né, a atividade, fazer o que tiver que fazer, é o aluno, né? Então, a gente tem que entender que esse enunciado, ele é extremamente importante também. Né? Então, aqui, olha só, observa o mapa mundi fornecido, identifique os países que faziam parte do bloco capitalista e do bloco socialista. Esse enunciado, ele tá claro,
né? A gente precisa ter essa clareza também, tá, profs? Ele tem que ser claro. O aluno, ele tem que entender o que está sendo solicitado para ele, né? E aí depois, né, pinte de azul os países capitalistas, de vermelho os países socialistas e faça uma legenda explicando o que cada cor representa. Se vocês seguirem aqui comigo na atividade, então o que a gente apresenta? O mapa para o aluno poder fazer o quê? A observação, a identificação, né, entre azul e vermelho e a legenda para ele conseguir fazer a última parte aqui, né, a legenda explicando o que cada cor representa. Então isso também é importante, tá, profs? Que a gente consiga colocar aqui no enunciado e na atividade exatamente aquilo que está no enunciado, né? A gente não pode colocar aqui, por isso a revisão é muito importante, né? Enfim, a gente faz isso com muita calma para que nada saia errado, tá? Então, ter certeza que tudo que está aqui no enunciado é possível o aluno realizar naquilo que a gente colocou aqui na atividade, certo? Seguindo aqui, então, prof, só para a gente finalizar essa primeira parte, né, do que é importante ter na atividade. Então, a segunda atividade é um painel de ideias. E aí, aqui, recorte e colhe os conceitos abaixo no lado correspondente do painel. Deixa eu só diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. Então, ó, tem um painel capitalismo, um painel socialismo. E aqui, profs, a gente tem a parte que é para recortar. É bem importante também que a gente deixe claro para o aluno e para o professor o que ele vai ter que recortar, por exemplo, né? Então, eu gosto de usar esse tipo de elemento. Isso tem lá no Canva, a gente vai mostrar para vocês aonde vocês encontram, como vocês utilizam, né? Mas para que fique claro, bom, esta parte vai ser recortada, né? E aqui no caso, a gente recorta essas tirinhas, né? E vai colar aqui no lugar certo, né? E depois ainda aqui tem escreva uma frase sobre como essas diferenças, influenciaram o mundo na época. Aqui a gente está pensando lá no objetivo de refletir. Então, tem a parte do refletir aqui também. Vejam como uma coisa está muito ligada à outra, né, profs? A gente tem lá as habilidades, a gente tem o objetivo e a gente precisa, na atividade, cumprir esses objetivos, essas habilidades, para que faça sentido o professor usar isso na sala de aula, né? A atividade, ela precisa atingir o objetivo. Ela precisa fazer com que o aluno, de fato, aprenda, né? Então, a gente tem isso bastante claro aqui. E talvez uma das coisas mais importantes hoje para o professor, e aí pensando na facilidade para o professor, naquilo que o professor precisa receber, é o gabarito, profs. Vou confessar para vocês que lá no começo, quando eu comecei a vender as minhas atividades, eu vendia as atividades que eu fazia para mim mesma, né? Então, fazia as atividades para os meus alunos, entendia que aquelas atividades eram legais, eram interessantes, engajavam os alunos e coloquei elas para venda. E aí, no começo, eu recebi muita demanda de questionamentos, né, dos profs que compraram, mas não tem gabarito, como que eu resolvo isso? E na minha cabeça eu ficava assim, gente, mas é simples, né? Você é o professor, você domina essa matéria, como você não consegue resolver, né? Como você não sabe o gabarito? Só que agora, né, com a cabeça de hoje, de quem vende atividades, o que a atividade ela faz? Ela facilita a vida do professor. Então, eu preciso facilitar ao máximo, né? E o gabarito, nesse caso, é extremamente importante, né? O professor, ele vai aplicar ali a atividade e ele já tem esse gabarito na mão para corrigir rápido, para entender certinho como que essa atividade é feita, né? Então, é parte essencial. Eu gosto de colocar no final, também é uma questão... Não tem, assim, muita lógica. Já vi professores que vendem atividades que repetem toda a atividade, só colocando ali que é o gabarito. A gente vai falar e vai mostrar para vocês algumas maneiras, tá? Eu gosto de colocar no final, então aqui no caso, como tem o mapa, eu coloco o mapa, né?
já pintado. Nesse caso aqui, prof, fiz um mapa que eu encontrei pronto mesmo, mas também a gente pode fazer, tem diversas maneiras. E aqui, então, dessa segunda parte, né, do que né, que tem a ver aqui com capitalismo e socialismo. A frase, como ela é aberta, eu não coloco o gabarito, mas aí é claro, né, o professor vai também saber identificar isso, tá? E uma outra coisa, profs, que a gente notou que facilita muito e que os professores gostam muito é essa partezinha aqui das instruções para o professor. Então, aqui a gente faz de uma maneira simplificada, né? Mas que vai ajudar o passo a passo para aplicar a atividade. Por que isso, profs? Nós estamos montando a atividade, para nós aquilo faz sentido. A gente que pensou naquilo, né? Mas muitas vezes o professor que compra, apesar dele dominar o conteúdo, apesar dele dar a aula, dele explicar o conteúdo, ele não sabe como nós pensamos na atividade, né? Então, esse passo a passo, ele ajuda o professor a também organizar a sua aula, inclusive quase como um plano de aula aqui, que também vai facilitar e vai fazer com que esse professor entenda que a nossa atividade é legal e que ele compre ela, tá? Então, aqui eu coloco, né, a introdução, dá para colocar o tempo ou não, enfim, isso é muito relativo também, mas assim, né, ter ali uma ideia do que o professor fazer nessa aula, tá? Então, explicar brevemente o conceito, né, o que aconteceu, mostrar o mapa projetado ou no quadro, destacando aí os países centrais para já introduzir aquela primeira atividade. Aí, a primeira atividade, então, entregue para os alunos, oriente-os a pintar, né? Reforce a importância de construir a legenda. E a segunda atividade, então, distribua os cartões, né? Que é essa partezinha de baixo aqui. Aí o professor, inclusive, ele pode recortar antes e entregar isso separado para o aluno, ou pode entregar junto, né? Enfim. E né, estimule aqui uma discussão sobre as diferenças. Então, olha só, tem toda a orientação do que fazer na sala de aula, tem o gabarito, tem todos os enunciados bonitinhos e tem na atividade tudo aquilo que a gente está solicitando e colocando aqui nessa parte das habilidades e do objetivo. Certo? Então, essas são as coisas mais importantes que a gente precisa ter em qualquer atividade. A gente vai deixar nessa aula para vocês também um checklist com todos esses itens, para quando vocês forem fazer as atividades aí, vocês irem marcando isso e não esquecerem de nada.